Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples. E o nosso tema hoje é Pai de Santo na Umbanda. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos, porque como este canal não terá monetização e, portanto, não terá propaganda, o YouTube também não faz muita questão de divulgá-lo. Por isso, você tem que criar o hábito de acessá-lo constantemente para ter acesso aos conteúdos que vão ser colocados aqui sempre de forma gratuita. Beleza? Muito bem. Este é um tema polêmico. Para desenvolvê-lo, eu preciso de um tempo maior do que normalmente eu trago aqui no canal. Então, eu peço a sua paciência para que você entenda. E se você está ouvindo este conteúdo pela primeira vez, eu volto à explicação que eu dei no primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal. Esse projeto Umbanda Simples não tem por objetivo falar de Umbanda de maneira geral, de maneira ampla. O objetivo é divulgar a doutrina que eu sigo, a doutrina que eu pratico, aquilo que nós vivenciamos em nosso terreiro, a nossa maneira de ver Umbanda. É claro que eu reconheço o valor de todas as outras formas, mas aqui eu quero passar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sigo. Então é muito importante que você não esqueça disso. Bem, frequentemente eu digo às pessoas que da forma como nós trabalhamos aqui, nós não temos pai de santo nem mãe de santo. O nosso terreiro de Umbanda não tem pai e não tem mãe de santo. Quando eu falo isso para as pessoas, elas geralmente se assustam e perguntam, como assim não tem? Eu vou explicar para você e você vai entender direitinho. Bom, a palavra, aliás, a expressão pai de santo ou mãe de santo é uma tradução abrasileirada de Babalorixá para o homem e Ialorixá para a mulher. Basicamente, essa palavra quer dizer pai de orixá, Babalorixá, e Ialorixá quer dizer mãe de orixá. Por força do sincretismo, dentro das casas de candomblé, é muito comum eles se referirem aos orixás como santo. Então ficou pai de santo e mãe de santo. Muito bem. Mais ou menos ali na década de 1940, muitos dirigentes de Umbanda, querendo aprofundar a sua cultura sobre os orixás, se iniciaram também nos candomblés. Frequentaram várias casas, fizeram as suas iniciações, aprenderam, e quando voltaram para suas casas de Umbanda, levaram muitos rituais, muitos dogmas, muitas celebrações e também esse cargo de pai de santo. Até então, na Umbanda nascente, não existia isso. Vocês podem pegar livros como, por exemplo, o Espiritismo, a Magia, 7 Linhas de Umbanda, de Leal de Souza, e você vai ver ali várias passagens sobre a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, primeiro terreiro de Umbanda. Vocês vão ver sobre a figura de Zélio de Moraes e não vão ver em momento algum ele falar em pai de santo. Aliás, quando as pessoas se referiam a Zélio de Moraes como pai, ele dizia, não, pai, eu sou apenas dos meus filhos. Aqui no terreiro eu sou um médium, um trabalhador. Então veja só, mais ou menos ali na década de 40 é que começa esse processo
dirigentes de terreiro, médiuns de terreiro se iniciam no candomblé, aprendem a cultura do orixá, voltam para os seus terreiros de umbanda e trazem consigo essas influências e também esse cargo de babalorixá e alorixá que até então não existia na umbanda. Da forma como nós trabalhamos em nosso terreiro, também não existe. Não existe pai de santo e não existe mãe de santo. E no meu entendimento é incoerente trazermos este cargo do candomblé para dentro da umbanda. E eu vou explicar o porquê. Bom, você já parou para pensar nessa expressão pai de santo, mãe de santo? O que ela significa? Ou por que ela é utilizada? Olha só que interessante. É claro que eu vou falar resumidamente, né? Bom, no candomblé, principalmente no candomblé de orixá, no candomblé iorubá, que é de onde vem a cultura dos orixás, quando você vai fazer a sua iniciação, você é um iaô, você é aquela pessoa que bolou no santo, como eles costumam dizer, e você então resolveu fazer a sua iniciação, você vai ficar dentro da roça de candomblé durante muitos dias, em que você vai passar por vários aprendizados, vários rituais, onde você vai aprender as primeiras palavras na língua iorubá, onde você vai aprender a rezar, onde você vai aprender as comidas, enfim, você vai passar por um processo iniciático que é próprio do candomblé e que tem por objetivo um processo muitíssimo interessante, que é pegar um fragmento do orixá e colocar dentro de você. Olha que interessante. Na religião do candomblé, eles não acreditam ou eles não praticam, por exemplo, como na umbanda. O médium vai fazer o seu desenvolvimento na umbanda, ele vai aprender, por exemplo, a incorporar um preto velho. Esse preto velho já existe, é um espírito independente do médium. No dia do trabalho espiritual, essa entidade vem, se liga a um médium e vai fazer então o seu trabalho. No candomblé, não se pensa, não se concebe dessa maneira. O orixá, a força, a divindade, etc., ela não vem para entrar no corpo da pessoa. A pessoa não consegue. Então é feita toda uma ritualística onde um fragmento, uma faísca desse orixá é colocado dentro da pessoa. Olha que interessante. Essa energia colocada dentro da pessoa é o que eles chamam de santo. Por isso que eles dizem, meu santo, tal, meu santo. E aí o que acontece? Quando chega nas cerimônias, nas reuniões, nas festividades, quando se canta para aquele santo, o santo se manifesta. Então ocorre um transe, não é uma incorporação, não é o orixá que desce e toma o corpo da pessoa. É aquele fragmento que está lá dentro, aquela energia, aquela força, que então surge, toma conta do corpo da pessoa e então vai fazer todos os rituais que são próprios do candomblé. Então, um processo diferente, não é a incorporação como nós vemos na Umbanda. Ok. Agora, olha que interessante. Eles acreditam que esse fragmento que é colocado na pessoa é uma força bruta. Ele não tem consciência e é como se fosse uma criança. Ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai se aprimorando. Aí entra a figura do pai de santo. Porque esse pai de santo ou a mãe de santo, esse sacerdote, é que vai ensinar a este santo, que é como uma criança dentro daquela pessoa, ele vai ensinar a se comportar, ele vai ensinar quando ele deve vir, quando ele deve ir embora, o que ele deve fazer, como ele deve fazer, vai ensiná-lo a usar os instrumentos, as ferramentas. Entendem o contexto? Por isso que é chamado de pai de santo, porque ele vai cuidar do santo daquela pessoa como alguém que cuida de uma criança. Vai ensinar a este santo toda a cultura e a tradição religiosa daquela casa. Ora, então faz muito sentido
que essas pessoas sejam chamadas de pai de santo, porque de fato vai desempenhar um papel de pai para aquele santo. Entendem? É daí que vem essa expressão. Então, no contexto do candomblé, isso faz todo sentido. É uma cultura religiosa muitíssimo interessante. Agora eu pergunto a vocês, e pai de santo na Umbanda? Como é que funciona? Na Umbanda não se faz isso, não se coloca nada dentro da pessoa, não tem fragmento nenhum de orixá. Então, como poderia ter uma pessoa que é um pai de santo trabalhando na Umbanda onde não tem santo, onde não tem orixá neste sentido que eu acabei de mencionar? Entendem? Por isso é incoerente. E certamente os sacerdotes de casas tradicionais de candomblé geralmente não gostam de ver um título que é próprio da religião deles sendo usada de forma discriminada e, pior, de forma errônea em uma outra religião que tem uma outra cultura, uma outra vivência que não tem nada a ver com essa prática do candomblé. Entendem? Por isso é que eu disse que eu acho incoerente você falar em pai de santo ou mãe de santo dentro de um terreiro de Umbanda. Porque o processo na Umbanda é diferente. A iniciação, por mais que tenha, por exemplo, casas que vão puxar para um lado africano, elas não vão ser como iniciações do candomblé. Não vai ser colocado nenhum fragmento do orixá dentro da pessoa. Na Umbanda, a pessoa faz o desenvolvimento mediúnico para receber os seus guias. Os seus guias já existem. São forças externas, conscientes, lúcidas, com conhecimento do mundo muito maiores do que o médium. Então, o que alguém vai ensinar para essas entidades? Não existe. É a entidade que vem para ensinar o médium. Entendem? Então, é por essa razão que, da forma como nós trabalhamos aqui, de acordo com a nossa tradição, nós não temos nem pai de santo, nem mãe de santo. E aí, geralmente, as pessoas perguntam, mas e aí, quem toma conta do terreiro? Ok, eu vou explicar. Nós precisamos, claro, de uma estrutura administrativa, nós precisamos de uma diretoria, de pessoas que têm a responsabilidade de levar os trabalhos adiante. Porém, outro detalhe, dentro do candomblé, as relações são verticalizadas, a hierarquia é muito forte. Na Umbanda não, são todos iguais. Eu costumo dizer que no candomblé é como se fosse uma reta na vertical. Você tem lá na ponta de cima o babalorixá e lá na ponta de baixo o abia. Na Umbanda é uma reta na horizontal. Somos todos iguais, não há diferença. Contudo, existem aquelas entidades que são responsáveis pelo terreiro e que atuam junto a alguns médiuns. Esses médiuns são os médiuns principais, os médiuns chefes. Por quê? Porque são as suas entidades que comandam a casa. Mas isso não faz com que esses médiuns se tornem pessoas especiais ou melhores do que as demais, entendem? Então, por exemplo, na nossa casa tem o preto velho e o preto velho é que comanda a casa. Eu recebo esse preto velho e faço parte da diretoria, onde eu posso pôr as minhas opiniões, eu posso dar as minhas sugestões, mas a palavra final vem da entidade. É a entidade que decide. Um médium da corrente pode chegar para mim e dar uma sugestão. Eu vou pegar essa sugestão, vou conversar com os demais membros da diretoria. Se de repente aquela ideia for agradável a todos, a gente submete essa ideia ao chefe espiritual, que se concordar com aquela ideia, então passamos a fazer daquela maneira. Então as relações são horizontalizadas, mas existe um chefe espiritual, é ele que determina. Enquanto médium, enquanto pessoas, nós somos todos iguais, não somos melhores nem piores por conta disso. E assim a gente vai tocando os nossos trabalhos sem problema. E funciona muito bem.
Então, por essa razão, da forma como eu trabalho, da forma como eu aprendi, Babalorixá e Alorixá são cargos do candomblé e é incoerente trazer esses cargos para dentro da Umbanda, onde quem deve sempre reger e mandar são as entidades e não as pessoas. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Umbanda Simples. Um abraço.